Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós vamos falar sobre alguns trabalhadores que não são comuns no nosso dia a dia. Então, o objetivo da aula de hoje é tratar desses trabalhadores para vocês saberem quais trabalhadores são esses, como que eu identifico esses trabalhadores e quais são as regras principais de cada um. Porque são trabalhadores que realmente a gente não tem no contato no dia a dia, como um doméstico, como um rural, como um urbano, né? Então a gente vai falar um pouquinho desses trabalhadores para vocês saberem que existem esses trabalhadores, tá? O primeiro desses trabalhadores é a mãe social. A mãe social, o que é mãe? Quem é mãe social? O que é mãe social? A mãe social está regulamentada. Então, antes de tudo, peguem os slides que nós já colocamos para vocês aí, tá? Depois do trabalhador menor, depois de aprendizagem, tem mãe social. O slide, acho que 51 por ali, não tem, vou ver se eu acho aqui para vocês. Acho que é 55 por ali, tá? 55, acho que 55. O slide 55 vai falar da mãe social. A mãe social é regulamentada por uma lei que está aí para vocês, que é a Lei 7.644 de 87. Essa lei cuida da mãe social, mas essa lei deixa claro que, na falta de dispositivo da mãe social, a gente pode aplicar a CLT. Tá? Mas o que é mãe social? Mãe social seria uma mulher, em tese poderia ser um homem também, mas em regra são mulheres, que cuidam de menores abandonados em casas-lares. Então, às vezes eu tenho uma ONG, eu tenho um município, eu tenho uma instituição filantrópica e ela pode ter casas-lares para abrigar menores abandonados. Então, segundo essa lei da mãe social, as mães sociais são empregadas dessas casas-lares, na verdade, empregadas dessas instituições, ou da ONG, ou do município, ou da instituição filantrópica. A mãe social é empregada dessas instituições e ela reside, ela fica nas casas-lares cuidando dos menores abandonados. Então, o objetivo é que essas mães sociais, por isso que é o nome mãe social, que ela possa cuidar de até 10 menores abandonados por casa-lar. E ela vai ser registrada pela instituição, né, responsável por essa casa-lar. E aí ela vai ter registro em carteira, todos os direitos trabalhistas básicos, mínimos do trabalhador previsto no artigo 7º da Constituição. Então ela tem anotação na carteira, ela tem 13º, ela tem recolhimento de FGTS, ela tem recolhimento, a contribuição do INSS, ela tem férias, ela tem descanso semanal remunerado, só que ela não tem controle de jornada. Como ela vai morar numa casa-lar cuidando desses menores, ela não tem direito a horas extras. Então aí no slide, se vocês quiserem acompanhar, slide 55 e 56, eu coloco para vocês o conceito que está no artigo 1º, então se você abrir a lei 7.644 de 87 no artigo 1º, eu não vou ler aqui para não ficar chato, não ficar maçante, mas você pode abrir e você vai ver que esse conceito é o que está aí. Ó. Mãe social exerce seu trabalho nas casas-lares, dedicando-se à assistência de menores abandonados, no máximo 10 por residência, devendo residir com os menores que lhe forem confiados na casa-lar que lhe for destinado. Então, ela tem um objetivo social de cuidar desses menores. O artigo 5º garante para ela anotação na carteira, remuneração não inferior ao salário mínimo, descanso semanal, férias, previdência, 13º e FGTS. E o artigo 6º traz que ela não teria direito às horas extras. Então, isso que é mãe social. Você tem que saber que ela existe, o que pode cair numa prova. O conceito da mãe social, esses direitos básicos do artigo 5º e o artigo 6º, que ela não tem direito às horas extras. E na falta de dispositivos da legislação, eu aplico a CLT. Então, se eu tiver uma situação em que eu não consigo, que a legislação dela não consegue resolver, eu vou buscar a CLT. Então, basicamente é isso. Se ela for demitida sem justa causa, ela vai ter também direito à multa de 40%. Então, esses seriam os pontos principais para a gente saber o que é mãe social e quais são os direitos básicos da mãe social. Né? Então, seria isso que vocês têm que saber, principalmente para as nossas provas. Tá? O que seria índio? Trabalho do índio, eu coloquei para vocês aí. Já é o slide, se não me engano, 58, 57, 58. O índio, né, é muito simples. As pessoas falam, mas se eu contratar um indígena, né, que direito trabalhista que ele tem? Tem algum direito específico? Não. O índio tem uma lei, que é a Lei 6.001 de 73, que regulamenta. Então, a Lei 6.001 de 73 traz a questão do índio, de modo geral, como se fosse o Estatuto do Índio. Né?
Nos artigos 14, 15 e 16, essa legislação diz o seguinte: se o índio for contratado para trabalhar na cidade, aplica-se a ele a CLT. Então, ele vai ser tratado como urbano. Se ele for contratado para trabalhar numa residência, vai ser tratado como doméstico. Se ele for contratado para trabalhar numa fazenda, vai ser tratado como rural. Então, ele vai receber os direitos trabalhistas dele referente à função que ele foi contratado. Então, não tem nenhuma peculiaridade específica em termos de direitos. O trabalhador indígena que já está inserido na sociedade, ele é contratado, ele vai receber os direitos trabalhistas do urbano, do rural, do doméstico, na respectiva função ou atividade que ele foi contratado. O detalhe aqui é que, se esse trabalhador indígena reside, ele habita parque ou colônias, ou seja, uma reserva indígena que é cuidada pela FUNAI, pelo órgão, né, responsável, aí para esse trabalhador, para esse indígena ser contratado, para fazer um contrato de emprego com ele, eu preciso da autorização prévia da FUNAI. Então aí eu preciso da autorização prévia desse órgão que cuida e que é responsável por esses índios. Isso eu coloquei para vocês aí nos slides, ó, que caiu uma pergunta dessa numa magistratura do trabalho em 2011 e era uma pergunta de primeira fase. Você tinha que saber, né, que era necessário que os índios que habitavam colônias e parques, né, de reservas, eles teriam que ter autorização prévia do órgão competente, do órgão que cuida, né, desse parque, dessa colônia, para poder fazer um contrato de emprego. Então tinha que ter uma autorização prévia. Então precisa saber isso do índio, que tem o Estatuto do Índio, Lei 6.073, que tem 3 artigos que falam da parte trabalhista, que basicamente é isso. O índio sendo contratado como rural, como urbano, como doméstico, ele vai receber como rural, como urbano, como doméstico. Tá? E que se ele habitar uma colônia, um parque, uma reserva cuidada pela FUNAI, a FUNAI vai ter que autorizar previamente esse contrato de emprego. Então o índio é isso. Não tem segredo. Tá? Próximo tema. Depois da mãe social, depois do índio, nós temos o advogado. Advogado empregado. Né? Esse advogado empregado, o que é importante a gente saber? A gente também tem que saber que existe um estatuto que regulamenta a advocacia, que é a Lei 8.906 de 94, está aí para vocês nos slides, se não me engano, 59, a partir de 59, 60 ali, tá? A Lei 8.906 de 94, ela regulamenta a advocacia, a profissão da advocacia. E nós temos o artigo 20, que é o artigo que traz uma peculiaridade em relação aos direitos do advogado. Os advogados, eles podem ser empregados. Se eu sou um advogado autônomo, é lógico que eu não vou ter vínculo de emprego com ninguém, não vou ter vínculo de emprego com meus clientes, mas eu posso ser advogado contratado por um escritório de advocacia, por uma empresa, e ser advogado empregado. E se eu for um advogado empregado, eu vou ter direitos trabalhistas, como qualquer outro empregado. Primeiro eu tenho que olhar a Lei 8.906 de 94, na falta de dispositivo eu também busco a CLT de forma subsidiária. O advogado, ele pode trabalhar de forma parcial, 20 horas por semana, ou ele pode trabalhar de forma exclusiva. Só que a lei fala exclusiva, a lei não fala quanto tempo seria essa exclusividade. Então existe uma divergência que a exclusividade tem que ser definida em contrato. O que seria exclusividade? O advogado que ficaria à disposição daquele empregador do escritório ou da empresa para fazer as audiências, enfim, ele está à disposição o tempo todo, o tempo integral. Né? E uma outra corrente diz que essa exclusividade, ela é acima de 20 horas, seria equivalente a 40 horas. Né? 40. Alguns falam que é 44, não existe um ponto pacífico. A gente tem visto que o limite mesmo, no caso da advocacia, pelas convenções coletivas, de jornada exclusiva é 40 horas, jornada parcial 20, jornada exclusiva 40, pelas convenções coletivas de alguns estados. Mas a gente ouve muito na doutrina e na jurisprudência alguns interpretando que o limite máximo seria 44 horas. Então a jornada exclusiva estaria limitada a 8 horas diárias e 44 semanais, ou, dependendo da convenção coletiva, 8 horas e 40 semanais. Se essa jornada fosse ultrapassada, ou seja, se o advogado é contratado em regime de tempo parcial, 20 horas semanais, ou exclusivo, e ele ultrapassa o limite parcial de 20 horas ou o limite de 40 e 44 horas semanais, se ele for contratado como exclusivo, esse adicional de hora extra é de 100%.
Então o advogado já tem um mínimo de 100%, enquanto o trabalhador comum tem uma hora extra de 50%, o advogado já tem um mínimo de 100%. Né? Então ele já tem um plus, uma diferença. E a outra grande diferença é em relação ao horário noturno. Qual seria o horário noturno desse advogado? O horário noturno do advogado é das 20 às 5, das 20 horas da noite às 5 da manhã, sem nenhuma hora reduzida. Ele não tem hora reduzida, a hora é 60 minutos, mas o adicional noturno é de no mínimo 25%. Então a gente tem que saber que o advogado pode ser empregado. Se ele for empregado, ele vai ter que ter registro em carteira, ele vai ter direito a 13º, vai ter direito às férias, vai ter direito a FGTS, né? Ele vai ter todos os direitos trabalhistas e vai ter direito à hora extra, vai ter direito adicional noturno, porém a hora noturna é das 20 às 5, com pelo menos 25% de adicional, e a hora extra é de pelo menos 100%. Tá? Então a gente tem que ter esse cuidado. Onde está? Está no artigo 20 da Lei 8.906 de 94. A OJ 403 é essa discussão que eu falei para vocês, se a jornada exclusiva é 40 ou 44 horas. Né? Então existe essa divergência se ela é 40 ou 44 horas. A gente tem visto a jurisprudência falar que o limite é 44, mas na prática as convenções acabam colocando muitas vezes que o limite de exclusividade é 40 horas, seria de segunda a sexta, 8 horas por dia, né? E o parcial 20 horas. Se isso for ultrapassado, né, o adicional mínimo 100%. Tá? Então é esse cuidado que eu quero que vocês tenham em relação ao advogado empregado. Horário noturno diferente e hora extra de no mínimo 20%. Tudo bem? O próximo ponto já é em relação ao jogador de futebol. Na verdade, eu vou destacar o jogador de futebol porque é o atleta profissional que a gente mais tem conhecimento, né? A gente mais conhece o atleta profissional, o jogador de futebol. Mas aqui, a discussão que eu coloquei para vocês nos slides aí é quando esse atleta é empregado, quando ele não é empregado e qual lei que regulamenta. Porque a lei que regulamenta é a Lei Pelé, né? É uma lei extensa. Então, a gente só precisa saber de alguns detalhezinhos, né, em relação a essa lei. E aí, se você tiver um pouco mais de curiosidade, você vai dar uma olhada nessa lei. Lembra que o objetivo da aula de hoje é chamar a atenção para qual é o profissional, qual é a lei que regulamenta, se tem um direito ou outro que é diferente, para que a gente possa ficar antenado. Se um dia você pegar um caso prático envolvendo, você vai aprofundar o estudo nessa legislação. Tá? Então, veja, qual que é a grande discussão? Quando que um atleta é empregado e quando que ele não é? Qual que é a diferença entre um atleta empregado e um atleta que não é empregado? Então a gente tem basicamente dois tipos de atletas. Né? Um atleta que ele tem patrocinadores e o esforço dele, né, é em prol dele, do nome dele. Então ele vai disputar um campeonato, é o Danilo que vai disputar o campeonato. Se ele ganhar o prêmio é do Danilo. Então ele está concorrendo a um prêmio de 5 milhões. Quem ganhar o 5 milhões? O Danilo. Só que o Danilo tem patrocinadores. Então o Danilo é um atleta profissional autônomo, né, ele não tem vínculo com ninguém, e ele tem patrocinadores. Como ele tem um nome, né, um atleta conhecido, então ele coloca marcas nos seus uniformes. Então tem algumas empresas que querem atrelar a imagem dele com o seu produto. Então esse atleta que tem esses patrocinadores não tem vínculo de emprego com o patrocinador. É óbvio, né, o patrocinador dá para ele lá o combinado em contrato, ele usa a marca, divulga a marca desse patrocinador, só que todo o empenho desse atleta é em prol dele mesmo. Então todo o empenho que eu vou ter na minha profissão como atleta profissional autônomo vai ser para fortalecer o meu nome. Né? E todos os prêmios que eu vou concorrer em todos os campeonatos vai vir para mim, eu não vou passar para ninguém. Já o atleta empregado, ele está representando um clube, uma empresa. Né? Quando ele representa esse clube ou essa empresa, né, ele está tendo o seu esforço, né, explorado por alguém. E quando esse esforço é explorado por alguém, por um terceiro, nós acabamos tendo uma relação de emprego. Então eu tenho um clube de futebol, por exemplo, o Palmeiras, o Flamengo, o Corinthians, eles têm atletas, tanto jogadores de futebol, às vezes vôlei, às vezes basquete, né?
E esses atletas, então, quando vestem a camisa do seu time, eles estão divulgando esse time, eles são subordinados às regras desse time. Então, o contrato é por prazo determinado, pode ser renovado várias vezes, mas é contrato por prazo determinado, né? E aí, quando encerra o contrato, o clube analisa se vai renovar ou não. Se durante o contrato o atleta quiser ser vendido, ele quer ir para outro clube, tem que ver a multa, a cláusula rescisória, normalmente o outro time que paga, né? Mas esse atleta tem registro em carteira, ele tem todos os direitos trabalhistas como empregado, porque ele é empregado desse time. Ele tem horário de trabalho, que é o horário normal, ele tem descanso semanal, então ele tem os limites todos respeitados pela legislação. E essa legislação traz, mas nada fora do padrão. Agora, o que a gente tem que observar? Que existem alguns direitos a mais nessa legislação. Por exemplo, ele tem direito a luvas, ele tem direito a uma indenização pela imagem. Então, quando ele vai disputar um campeonato, esse jogo vai ser televisionado, ele tem direito a uma indenização, né, por essa imagem. Né? Ele tem percentagens, às vezes, por jogos, ele tem essas luvas, que são essas indenizações, essas percentagens, coisas que o empregado normal não tem. Então, quando pegar um caso de um jogador de futebol, de um atleta que tem vínculo empregatício com o clube, trabalha em prol do clube, veste a camisa desse clube, obedece às regras desse clube, está subordinado às regras desse clube, eu tenho que ir para a Lei Pelé. A Lei Pelé é a Lei 9.615 de 98. Então a Lei Pelé, ela cuidou dessa questão, ela tentou proteger com mais cuidado, com mais peculiaridade, o jogador de futebol, o atleta profissional com o vínculo empregatício. Então a gente precisa fazer essa distinção entre atleta com vínculo de emprego e atleta que não tem vínculo de emprego. Aquele que tem vínculo empregatício vai ser regulamentado pela Lei Pelé 9.615 de 98. Então é esse detalhe que eu preciso que vocês saibam, que no âmbito do jogador, né, dos atletas profissionais, quando existe um vínculo empregatício, quando existe essa subordinação, nós temos a Lei Pelé, que é a Lei 9.615 de 98, que regulamenta. Então, se tiver curiosidade, dá uma olhadinha nessa lei, né, dá uma olhadinha nos artigos que falam um pouquinho da jornada, dessas luvas, das indenizações pela imagem, né? Mas muitas questões são colocadas também em contrato. Então, dependendo do jogador, obviamente o contrato dele é diferenciado, com cláusulas um pouco mais valorosas, né, com cláusulas um pouco mais diferentes do que outros contratos normais. Então é óbvio que se você está analisando um grande time onde os jogadores ganham bem, é porque o contrato deles, né, prevê salários e coisas diferentes do que o jogador de um time de interior menor que não tem tanta visibilidade, que o clube não tem tanta renda assim. Né? Então a gente precisa saber desse detalhe da Lei 9.615 de 98, que é a Lei Pelé. Tudo bem? Então eu espero que vocês tenham entendido bem essa diferença. Né? E o último trabalhador de hoje é o trabalho escravo. Eu não vou falar que é trabalhador, porque escravidão é crime, não pode, né? No Brasil isso não é permitido, eu acho que em todos os países civilizados do mundo. O trabalho escravo ou análogo à condição de escravo é totalmente proibido. Então o que a gente tem para colocar? Além de ser uma questão criminosa, que não pode, se eu estou diante de uma situação que o empregador tem trabalho escravo, seja na fazenda ou seja na cidade, no âmbito urbano. Quais os direitos desse trabalhador escravo? Né? A gente tem que prestar atenção que o trabalho escravo ele vai ter direito com base na atividade que ele está exercendo. Então, se eu estou numa fazenda, eu sou trabalhador escravo de uma fazenda, se a empresa, a fazenda é fiscalizada, os fiscais batem lá e pegam esse flagrante, essa relação de escravo, todos os trabalhadores em condição análoga de escravo vão ter direito a receber todas as verbas trabalhistas como trabalhadores rurais. Se eu estou numa confecção, no âmbito urbano, a gente vê muito falar, né, bolivianos que vêm trabalhar em condição análoga de escravo aqui em São Paulo, em algumas confecções que exploram o trabalho escravo, né? Se bate uma fiscalização ali, esses trabalhadores, em que pese serem estrangeiros, eles vão receber todos os direitos trabalhistas como urbano. Então, ao primeiro momento, o Estado vai fazer com que toda essa relação, nesse período que ele trabalhou como escravo, seja reconhecida, anotado na carteira, ele vai receber as férias em dobro se tiver, 13º, FGTS, ele vai receber todas as verbas trabalhistas, horas extras, tudo que ele tiver nesse período que for constatado ali,
pelo órgão competente, ou pelo Ministério Público, ou pelo Ministério do Trabalho, ou pelo Ministério da Economia, ele vai receber todos esses direitos trabalhistas, com anotação em carteira, com tudo. Né? Eles vão analisar o período que ele trabalhou nessa condição e vai ser pago. Se ele for trabalhador escravo no âmbito urbano, ele vai receber como urbano. Se ele for no âmbito rural, como rural. Se ele for como doméstico, como doméstico. Só que a Constituição traz um detalhe extremamente importante. Né? E a Constituição diz que no caso do trabalho escravo, a propriedade será expropriada. Então, tanto a propriedade urbana quanto a propriedade rural, se o proprietário for ali, teve um flagrante, né, ou for autuado como empregador de trabalhador escravo, né, se é que a gente pode usar essa nomenclatura, ele vai correr o sério risco de ter propriedade retirada. E expropriação é diferente de desapropriação. Desapropriação ocorre quando o Estado precisa retirar a propriedade, mas vai ter que indenizar, porque o proprietário não praticou nenhum crime, nenhum ilícito. É um interesse público que está em jogo ali e o Estado então tem que indenizar de uma forma justa. Né? Agora, a expropriação é a retirada da propriedade sem nenhuma indenização. Isso é para mostrar como a Constituição é totalmente contrária a qualquer forma de trabalho escravo. E para destacar, existe, depois de algumas discussões na época, tem uma portaria que é a 1293 de 2017, está aí para vocês, trabalho escravo está entre os slides 63 e 64, tá? E ela diz lá, considera a condição análoga de escravo, então o trabalho escravo, igual a gente tinha antigamente, é mais difícil, mas pode existir, mas também existe a condição análoga de escravo. Considera a condição análoga de escravo o trabalhador submetido de forma isolada ou conjuntamente, sozinho ou em vários, né, trabalhadores, a trabalho forçado, jornada exaustiva, condição degradante de trabalho, então assim, trabalho forçado, ser obrigado a fazer. Exaustiva, trabalhar excessivamente, demais, fora do padrão. Né? Condição degradante, não ter locais para dormir adequadamente, para comer adequadamente, para fazer necessidades adequadamente, não tem banheiro, né? Então, trabalho degradante. Restringir a locomoção do empregado por dívida contraída com o empregador ou preposto, né? E retenção no local de trabalho, ou seja, o empregador tem lá uma venda, uma quitanda, um mercadinho, e o empregado tem que comprar sempre ali, então ele é obrigado a comprar ali, a preços abusivos, e ele sempre fica devendo e o empregador impede ele de sair enquanto ele não pagar, só que ele nunca consegue pagar. Então aí ele vai ficando ali trabalhando de uma forma escrava mesmo, análoga à condição de escravo, porque o que ele faz é realmente para comer e o empregador pratica preços abusivos e não consegue deixá-lo sair. Né? Ele pede, retém esse trabalhador no local de trabalho. Então isso é condição análoga de escravo. É um trabalho extremamente proibido, né? E se acontecer de ser pego o empregador nesse flagrante, além de ter a terra expropriada, vai ter que pagar todas as verbas trabalhistas para esses empregados. Tá? Então, hoje, na aula de hoje, eu queria destacar estes pontos com vocês. A mãe social, o índio, né? O advogado, o jogador de futebol e a questão envolvendo o trabalho escravo. Então, esses seriam os pontos principais da aula de hoje. Na próxima aula a gente vai falar de algumas observações importantes, alguns detalhes relacionados aos trabalhadores, para a gente encerrar a parte de trabalhadores. A gente já viu nas últimas aulas trabalho da mulher, trabalho do menor, né? Então agora a gente vai ir para a parte de encerramento desses trabalhadores, para a gente depois entrar na parte de empregador. Ok? Tirem as dúvidas por WhatsApp, no nosso grupo, e eu vou agora tentando aprender com o WhatsApp, com o vídeo, né, as lives aqui, e postando para vocês. Qualquer coisa vocês entrem em contato no horário da aula comigo pelo WhatsApp, ok? Até mais.